Boa noite a todos. Continuando a série de palestras virtuais em decorrência do atual momento em que vivemos, aqui estamos mais uma vez no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em Castelo Branco, e dessa vez vamos abordar o tema Obstáculos Desafiadores, do livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Antes de mais nada, eu gostaria de contar uma pequena história. Havia uma empresa e naquele dia o diretor chamou todos os funcionários e começou a fazer um discurso. Disse que, infelizmente, um dos seus funcionários mais comuns tinha falecido. Mas esse funcionário, infelizmente, tinha deixado um legado que vinha destruindo a empresa. Mas, por ele ser um funcionário, ter feito parte do quadro durante vários anos, independente das suas posturas que vinham causando uma série de prejuízos à empresa, ele merecia pelo menos um último adeus dos seus colegas. E assim sendo feito, ele propôs que todos os funcionários formassem uma fileira e, enfileirado, passassem de frente ao caixão para dar o último adeus àquele outro colega que se fora. E assim foi feito, todos os funcionários formaram a fileira, e ao passarem cada um por um, perto do caixão, olhavam, levantavam a tampa do caixão, olhavam e fazia aquela expressão de espanto, de susto, e iam embora. E enquanto aquela fileira de funcionários ia fazendo esse trajeto, dando o último adeus àquele que se fora, o diretor da empresa continuava no seu discurso dizendo que, apesar de ele ser um funcionário que trabalhava, que nunca tinha faltado, ao contrário, era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, a sua conduta nos últimos dias tinha feito com que a empresa tivesse cada vez mais desempenho ruim. A empresa ia minando as suas estruturas por conta daquela postura do funcionário que parecia que interferia na vida dos demais. Parecia com que ele dizia e fazia influenciavam o trabalho dos outros funcionários e por isso estava sendo danoso. Mas mesmo assim, merecia o último adeus daquelas pessoas. E todos eles foram, os funcionários, os outros, foram enfileirados, passando perto do caixão, levantavam a tampa, quando olhavam para o dentro do caixão, tomavam aquele susto e seguiam em frente. O último funcionário da fila ficou intrigado e disse: o que é que deve estar dentro daquele caixão que as pessoas se assustam quando olham ali? Parece que deve ser uma coisa muito ruim ou algo que choque muito. Bem, mas eu vou lá ver, eu só posso saber porque ninguém diz nada, todos saem silenciosos. Vai chegar a minha vez, eu vou descobrir finalmente o que é que está vendo ali. E quando ele chegou perto, quando ele abriu a tampa do caixão, ele também tomou aquele susto, mas dentro do caixão não havia ninguém. Havia apenas um grande espelho que refletia as feições de cada um que olhava. E aí o diretor da empresa disse: pois aí está o funcionário que vinha durante vários anos causando danos à empresa, era o primeiro a chegar e um dos últimos a sair. E suas atitudes, seus pensamentos, comportamentos se imiscuía em todos os setores da empresa e parecia influenciar cada um de vocês. Esse funcionário é o pessimismo. E aí as pessoas entenderam que ali elas se olhavam e via a si mesmas as suas condutas. E por isso ela se espantava de que ela também era responsável pelo sucesso ou insucesso daquela empresa. Fazendo um paralelo comparativo, a gente observa que a vida é como se fosse uma grande empresa. E o nosso planeta é uma empresa maior ainda, muito mais complexa. E que nós, seus funcionários, somos responsáveis pelo sucesso ou pelo insucesso dessa empresa. Quanto mais simples essa empresa ela for, menores serão os obstáculos, menores serão os desafios que ela terá que enfrentar para obter o sucesso.
À medida que ela vai aumentando a complexidade, esses desafios também vão aumentando. A gente observa a nossa própria história. Lá atrás, quando ainda estávamos vivendo o chamado Homens das Cavernas, na idade da pedra polida, da pedra lascada, na idade dos primórdios da civilização, as nossas necessidades eram bem simples. Diz um filósofo que nessa época nós não vivíamos, nós sobrevivíamos, porque tínhamos o básico para nos sustentar. Acordar, se prover dos alimentos que a natureza nos oferecia, ter um momento devido para o repouso e lutar o mínimo possível para ter as condições mínimas possíveis para sobreviver. E assim nós íamos levando a vida. À medida em que fomos despertando e aí fomos formando os primeiros aglomerados sociais, as aldeias, as vilas, as aldeias e posteriormente as cidades, nós fomos não só aumentando as nossas necessidades de sobrevivência, mas começando a aprender a viver. Por isso que viver é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente tem que ir superando os obstáculos materiais, cada vez mais à medida em que vamos ampliando o raio de ação do nosso convívio social. Consequentemente, nós vamos agregando elementos diferentes nesse convívio e, consequentemente, são contextos diferentes, são comportamentos diferentes, porque são individualizados e que vão ter que conviver juntos. E o desafio é justamente fazer com que essa comunhão de interesses, comportamentos diferentes, possam ter um objetivo comum, que é o bem-estar de todos. E aí temos que enfrentar uma série de desafios. Não só prover as necessidades estruturais para a sobrevivência desse grupo, que cada vez mais vai se tornando maior e mais complexo, mas também superarmos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, que nos desafiam no nosso dia a dia, que é o nosso individualismo, o nosso egoísmo, o nosso isolamento individual, não isolamento social, mas isolamento social porque nós preservamos unicamente os nossos interesses e descobrimos a necessidade de compartilharmos os nossos interesses de acordo com o interesse da maioria, ou seja, em prol do benefício comum. Então aquilo que era simples no início, ele, à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, ele vai se tornando cada vez mais complexo. Sendo mais complexos, surgem novos desafios, novos obstáculos, que requer novas capacidades de resolução. A gente observa que tudo na vida é um desafio, mas os desafios, eles testam as nossas potencialidades. Observemos, por exemplo, a semente. Ela é colocada em uma determinada profundidade na camada do solo, e ali ela começa, o primeiro desafio dela é romper a crosta da semente, aquela leve camada, para que o embrião possa aflorar. A partir dali, é o primeiro obstáculo, aparentemente pode ter outro, mas é um dos primeiros obstáculos. Esse é o mais simples. Mas aí começa um obstáculo mais complexo. À medida em que ela vai ganhando robustez, ela já venceu a fina camada que revestia a semente. E esse embrião agora ele vai ter que vencer uma camada mais densa, que é a camada do solo, para que ele possa aflorar a superfície. À medida em que ele vai vencendo essas camadas do solo, quanto mais complexa for a semente, se for uma semente de um capim, é superficial. Mas se for uma semente de uma árvore frondosa, frutífera ou não, essa semente ela está numa camada mais profunda. Ou seja, quanto mais complexa for a estrutura dessa semente, ela vai ter um desafio maior para superar, um obstáculo maior. Mas aí ela, superando o obstáculo, ela chega à superfície. Ela venceu toda aquela camada subterrânea do solo. Mas aí quando chega na superfície, ela já começa a adquirir uma outra complexidade, e aí surgem novos desafios, não mais o simples romper das barreiras materiais,
mas o desafio de fazer com que, chegando à superfície, possa criar novas condições de sobreviver. E aí vem a chuva, aí vem o solo, aí vem a erva daninha que vai cercá-la, e aí vem a apropriação dos outros elementos da natureza, os animais, e a apropriação do homem. E ela vai ter que ir se adaptando e adquirindo novas forças para sobreviver. E aí passando a viver. Porque ela não vai apenas mais sobreviver, como ela fez no início, que ela estava sozinha para vencer as camadas subterrâneas do solo. Ela agora vai ter que conviver com os outros elementos da natureza e ali se sobressair, para que aos poucos possa vir a se transformar em uma árvore. E posteriormente, já depois, quando ela adquire toda essa robustez de uma árvore, ela vai ter que adquirir um outro desafio, ou melhor, superar um outro desafio, um outro obstáculo, que é fazer com que todo aquele esforço que ela fez possa gerar novas sementes e, consequentemente, novas espécies semelhantes à que foi perpetuando a espécie, expandindo as suas, digamos assim, a sua vida com outras vidas. E a gente observa que eu lembro bem que existe até uma música de, salvo engano, de Gilberto Gil, que diz, quando ele fala uma referência, da semente nasce o trigo, mas a semente ela morre para virar o trigo, para virar o pé de trigo. E o trigo morre para virar o pão, que por sua vez alimenta os homens. Há toda uma etapa de transformação, há toda uma superação de obstáculos. Gil faz bem nessa música, é Drama o nome dessa música, quando ele faz ele faz bem esse paralelo desses desafios que são sucessivamente resultantes de processos de transformação daquele embrião lá atrás. Aquele embrião lá atrás, pongando nos versos da música de Gil, aquele embrião lá atrás é o pão que nos alimenta hoje. Mas para ele chegar à etapa do pão, ele foi superando todos esses obstáculos em que, e aí volta a paródia dos funcionários da empresa, em que não cabia hesitações, não cabia esmorecimentos, pessimismo. A natureza em si ela é sempre otimista, porque ela nos ensina a vencer os obstáculos. E o mais interessante é que ela nos ensina a vencer os obstáculos de acordo com as nossas potencialidades, com as nossas forças. Jesus já nos dizia lá atrás que por mais que carreguemos fardos, eles nunca serão maiores do que a nossa capacidade de suportá-los. Ou seja, os nossos ombros, os fardos têm a dimensão da capacidade dos nossos ombros em suportá-los. Mas os nossos ombros, eles vão se fortalecendo, ou seja, as nossas forças elas vão se robustecendo à medida em que vamos adquirindo experiências, vamos persistindo nessa trajetória, vamos mantendo o otimismo de descobrirmos que a cada obstáculo que a gente supera, a gente se torna mais forte. Que a cada obstáculo que a gente supera, a gente descobre novas capacidades de empreender. Empreender para a vida, tanto do ponto de vista material, tecnológico, se a ciência, a tecnologia, as inúmeras descobertas, os inúmeros processos da Revolução Industrial, que hoje culminou no processo do homem tecnológico, mas também a revolução íntima que cada ser empreende dentro de si próprio. E a gente só descobre essa capacidade de superação à medida em que a gente vai superando os obstáculos. Todos os obstáculos se constituem desafios. Mas cada desafio que você vence, você se descobre mais capaz para superar outros desafios. Não mais aqueles, porque aqueles já estão superados. Mas outros que virão pela frente. Porque o saber é eterno, a evolução é eterna, você não para de evoluir. Não há um termo, um ponto final no processo evolutivo. Quanto mais você evolui, mais você descobre que pode evoluir. A natureza como um todo, a vida como um todo, ela não para. Não existe um processo de finitude na vida. O próprio Jesus, quando ele se referiu ao Pai,
Ele disse: meu pai até hoje trabalha. Porque a vida é esse contínuo processo de expansão. E o que a gente hoje encara como obstáculos, na verdade, são dínamos que nos permitem descobrir o imenso potencial que todos nós dispomos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala do processo de evolução, e aí mostra a nossa capacidade para chegarmos até a espiritualidade plena, existe uma frase que diz da animalidade à angelitude. Ou seja, do estado primitivo, do estado rudimentar, nos primeiros primórdios do desenvolvimento, até atingirmos a culminância da perfeição. Mas não aquela perfeição estática, mas é aquela perfeição que quanto mais você descobre que é perfeito, mais você quer expandir esse sentimento de perfeição. Mas para você chegar a esse estágio de plenitude, você passa por uma série de desafios, não provas que insuperáveis, mas provas que vão testando a sua capacidade e vai estimulando o desenvolvimento das suas potencialidades. Tem uma outra história engraçada, eu já contei certa vez aqui, mas ela cabe bem nesse processo de obstáculos que nos desafiam e que nos estimulam a crescer, a evoluir. Aquela fonte perdida no meio da floresta era uma pequena fonte. E ela estava ali, sossegada, no meio das árvores. E aí até que certo dia apareceram alguns animais e veio beber daquela água. E ela ficou maravilhada porque ela percebeu que os animais usufruíam daquilo que ela fornecia, que era a água. E ela pensou: poxa, eu gostaria que viessem outros animais beber dessa água, porque eu tenho bastante aqui. Ela fica aqui, essa água fica aqui, e agora eu estou percebendo que ela tem uma serventia. E aí vieram mais animais. E ela pensou assim, de repente ela alongou a vista um pouco mais adiante e fez: mas lá abaixo existem outros animais. Possa ser que os animais que estejam lá abaixo não possam chegar aqui. Eu gostaria de poder também saciar a sede desses outros animais, daquelas plantas que estão mais abaixo. Como é que eu faço isso? E aí olhou para o céu, pediu ao Senhor da vida que lhe pudesse dar condições de ela chegar até aquele outro local um pouco mais adiante. E aí o Senhor da vida resolveu mandar chuva para aquela fonte. E aquela pequena fonte se transformou num pequeno riacho. E aquele riacho foi alongando-se um pouco mais adiante. E à medida que ele ia fazendo aquela sua trajetória ainda tímida, essa fonte que já estava se transformando em riacho, ela percebeu que haviam outras árvores, haviam outros animais. E que os outros animais, árvores de todos os tipos, também usufruíam da água que ela fornecia. E ela fez: que bom! Agora eu gostaria de ir mais adiante, porque eu descobri que lá adiante existem outras pessoas, existe um pequeno aglomerado de casas. Eu gostaria, será que eu poderia chegar até mais adiante? E aí mais uma vez olhou para o céu, e o Senhor da vida não só forneceu mais chuva, mas disse: chuva só não adianta. Eu vou pegar outras fontes transformadas em riachos, vou juntar a este pequeno riacho. E aí ele vai poder chegar mais adiante, onde ele quer. E aí aquele pequeno riacho se transformou num rio. E esse rio já estava com um volume maior de água e chegou àquela vila. E aí não só abastecia os animais, mas também aquelas pessoas que ali moravam, mas também forneciam outro tipo de alimento, água para irrigação, para a produção de alimentos. Mais adiante, uma série de outros benefícios que o rio poderia oferecer. E ela foi, à medida em que ela ia descobrindo que ela poderia fornecer mais águas, saciar sedes, levar novos benefícios, ela foi recebendo ajuda e ganhando volume. E aí foi aquela pequena fonte lá atrás, já tinha se transformado num rio caudaloso, que fornecia água para irrigação, que fornecia abastecimento para aquelas populações daquelas cidades. E aí chegou mais adiante, e ela via os obstáculos e aí desviava e seguia em frente, manteve sempre a sua trajetória de seguir em frente. Dizem que é por isso que o rio ele nunca faz uma trajetória reta. Ele sempre faz uma trajetória curvilínea.
À medida que ele vê os obstáculos, ele, em vez de bater de frente com esses obstáculos, ele desvia e continua a sua persistência. Continua a seguir em frente. Mas aí que já estava bem volumosa, esse rio já estava bem volumoso, e aí chegou lá na frente e viu um imenso paredão de pedra. E ela fez, e agora? Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha como desviar. E ela fez, eu vou esperar, vou ver o que é que eu posso conseguir. À medida em que ela esperava, a paciência entrou em campo, aquele volume de água continuava chegando água e aquele volume de água foi aumentando, 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 até que chegou ao topo do paredão. E aí ela conseguiu passar por cima do paredão. Virou uma grande queda d'água. Mas só que a queda d'água não só permitiu que ela seguisse em frente já com outra possibilidade, mas também permitiu que a formação daquele lago, por causa do paredão, formou uma pequena represa que já fornecia energia elétrica para outras regiões. E ela seguiu aquela trajetória até chegar ao seu destino, que era o mar. Mas ela chegando ao mar, em vez de simplesmente se extasiar na contemplação daquela infinitude do oceano, ela se misturou com o mar e aí iniciou outro processo de evaporação, de formação das nuvens, consequentemente de formação de chuva, de todo aquele ciclo da natureza. E aí a gente percebe dessa outra história bem singela que se aquela pequena fonte de água lá atrás, ela se deixasse levar, se contaminar pela sua aparente incapacidade de crescer, ela teria permanecido fonte lá no meio da floresta. Mas ela tinha o desejo de levar mais benefícios porque ela sentiu a felicidade de ser útil em alguma coisa. Ela queria ampliar essa utilidade que ela dispunha. E aí ela não só recebeu benefícios da chuva de outros companheiros, de outras fontes, mas ela foi, a cada trajetória, a cada passo, ela foi descobrindo potencialidades que ela não imaginava que possuía. A persistência, o volume, o adensamento das energias que ela ia acumulando e que lhe permitia expandir a sua trajetória. E também a sabedoria de saber evitar os obstáculos, superando-os através dos meandros dos rios, dos desvios que o rio costuma fazer. E até aquele obstáculo que aparentemente parecia intransponível, aquele imenso paredão de pedra, ela conseguiu superar esse obstáculo e seguir adiante. E quando ela pensou que tinha atingido o final de toda a sua trajetória, ela descobriu que ainda havia uma outra forma de ser útil. Já era um outro processo de transformação. Quando ela, dentro daquele ciclo da natureza, da água, ela se misturou ao oceano e com a conjunção do sol e de outros elementos da natureza, evaporou e se formou novas nuvens e novos processos que viriam a gerar novos benefícios. Joana de Ângeles ela aborda de uma forma bem clara nesse capítulo Obstáculos Desafiadores, quando ela diz assim, ipsiliter, ela diz, são os aparentes empecilhos, os obstáculos, diz ela, que aprimoram a faculdade das pessoas de agir e abrem perspectivas solucionadoras que facultam a ampliação e qualificação do trabalho. Quer dizer, os obstáculos, quaisquer que sejam, agora que a gente vive uma série de obstáculos, eles são estimuladores da nossa capacidade de realização. E ela diz mais, ela complementa essa frase. Quanto mais grandioso o empreendimento, mais problemas surgem exatamente pela complexidade de que se reveste. Ou seja, quanto mais é complexa a tarefa, mais a gente descobre que surgem outros tipos de obstáculos. Mas nós já estaremos mais robustecidos, mais capacitados para também superá-lo. E aí a gente percebe que a gente tem um potencial dentro de nós que é preciso que ele venha à tona à medida em que a gente vai
alinhando os nossos desejos, as nossas capacidades, com a energia necessária para transformá-las em realidade. Porque todos nós temos um desejo, e é inato a todo ser, o desejo de evoluir, o desejo de ter um amanhã melhor do que o hoje. Mas não basta apenas o desejo, porque senão ficaria só na vontade. É como Jesus diz quando ele se refere àquele desejo que as pessoas têm de chegar ao reino dos céus. Ele diz: não basta apenas levantar as mãos e bradar Senhor, Senhor, porque não vai entrar no reino dos céus. Isso só não basta. É o primeiro passo, é a vontade. Mas essa vontade ela tem que se tornar realidade. E ela se torna realidade com o esforço que cada um tem. E aí Jesus se refere mais a esse esforço que nos ajuda a superar os obstáculos, quando ele diz que é necessário que manifestemos essa vontade, mas que transformemos essa vontade em ação. Fazendo parêntese, Paulo se refere, quando eles falam o amor, ele diz que a caridade é o amor em ação. Porque às vezes a gente tem o amor em relação ao outro, a gente tem a piedade em relação ao outro, a indulgência, a gente tem o desejo de ajudar o outro. Aí é o amor se manifestando. Mas o amor ele se torna prático, ele se torna palpável quando ele se transforma em caridade. Não só a caridade material, aquela caridade bem intencionada, diga-se de passagem, mas aquela caridade em que a gente procura sempre fazer ao outro, e esse fazer dentro da materialidade, como também dos nossos pensamentos, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Olhe bem como Jesus ele nos diz, quando ele fala da base de sustentação da vida. Amar a Deus é o principal. Mas o amar a Deus está relacionado a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas esse amar ao próximo como a nós mesmos, ele tem um complemento que é justamente fazer ao próximo o que gostaria que o próximo nos fizesse. Então você transforma aquele desejo de querer evoluir, de se melhorar, em ação. E muitas vezes, para transformar isso em ação, é preciso que haja o concurso de outros elementos que compõem a vida. Não é à toa que Jesus diz bem claro: faça a tua parte, ou seja, manifeste o seu desejo, faça seu esforço, utilize seu potencial. Faça a tua parte que o céu vai estar te dando todos os elementos necessários para concretizar esse seu desejo de melhoria. Faça a tua parte que o céu vai te ajudar. Aquela fonte ela teve o desejo de querer se expandir, porque ela sentiu o benefício de fazer o bem. Mas ela teve um concurso dos elementos da vida, os outros riachos, as chuvas, toda a trajetória que ela queria fazer, e ela manifestou o seu desejo e teve o concurso dos outros elementos da natureza. Mas aí a gente observa que, para que isso se concretize, é preciso que não nos abatemos pela nossa aparente incapacidade de superar os obstáculos. Recorrendo mais uma vez a Joana de Ângeles, ao capítulo, ela diz assim, quando ela fala de aquela parte de que nós devemos buscar o concurso não só do próximo mais próximo, porque nós somos seres gregários, ou seja, não vivemos de uma forma isolada, mas também esse próximo mais próximo é revestido da espiritualidade. E ela diz assim, mais uma vez, se recorrendo ao livro, ela diz: não se causem preocupações às ocorrências que aparentemente nos impedem de realizarmos e que se tornaram indispensáveis ao comportamento social do ser humano ludibriado. Prossegue em teu ministério de autoconfiança e do devotamento aos ideais, aos objetivos que cada um traça, elevados, que podem alterar a paisagem do planeta terrestre. Ou seja, fazendo a nossa parte, a gente vai criar um somatório de realizações que vai mudar a paisagem. O que não podemos é ficarmos inertes, achando que as coisas não podem ser feitas, que as dificuldades elas são intransponíveis, que o fardo que está sob nossos ombros, individuais ou coletivos, eles são impossíveis de serem suportados.
E quando muitas vezes sentimos dificuldades em suportar esse ombro, entra o concurso de outros elementos da vida, quer sejam os nossos irmãos encarnados, quer sejam os nossos irmãos desencarnados, que são elementos auxiliadores que vão nos proporcionar a ajuda necessária para que continuemos a nossa trajetória. Porque os obstáculos, os desafios, eles são impulsionadores do progresso. Graças às dificuldades em que passamos, é que descobrimos uma série de benefícios que vão nos proporcionar melhores condições no futuro. Quer seja o futuro imediato, quer seja o futuro mais adiante, ou o futuro de nossas vidas. São nessas realizações que a gente cria as estruturas necessárias para que vivamos melhor. E como muitas vezes esse viver melhor não é o imediatismo que nós costumamos almejar, esse viver melhor é o interior de cada um, é a sensação do bem-estar, é a sensação do dever cumprido, é a sensação de felicidade que vai nos proporcionar essa tranquilidade para continuarmos, para realizarmos outros empreendimentos. O interessante que diz, aí Joana de Ângeles, mais uma vez, ela nos diz assim: quando nós nos sentirmos aparentemente incapacitados, desalentados, achando que o fardo é demasiado pesado para suportarmos, ela diz: quando tal acontecer, busca a oração, ou seja, volte-se para dentro de si e busque o auxílio necessário através do equilíbrio emocional. Busca a oração, o doce refúgio do fortalecimento na fé religiosa, embriagando-te da luz da sabedoria, a fim de poderes permanecer. E ela complementa isso, ela dizendo justamente que esses desafios, que aparentemente são insuperáveis, mas que são superáveis se mantivermos a confiança de que eles podem ser superados com o nosso concurso individual e com o concurso coletivo, eles são estimuladores do progresso. E ela diz assim: cada obstáculo faculta uma nova conquista, propicia a libertação de partes da ignorância. Saímos da ignorância animal e estamos, degrau por degrau, galgando o edifício da sabedoria divina. Saímos daquele processo da animalidade e estamos caminhando para a angelitude. Eu lembro bem daquela passagem do Evangelho, e conta, salvo engano, no livro Primícia do Reino, quando Jesus diz, ele chega naquela manhã ensolarada em Jerusalém, e aí pergunta a ele o que é que ele estaria fazendo ali, e ele responde de uma forma bem clara: eu estou procurando colaboradores, pessoas de bem, que me auxiliem a fundar o reino dos céus aqui na terra. E aí, depois de dar todas aquelas explicações, de ouvir ironias daquelas pessoas que estavam ali, daqueles sacerdotes que se julgavam os sabedores de tudo, ele seguiu em frente lá nos arredores de Cafarnaum e encontrou os seus primeiros colaboradores, os seus apóstolos. E ali começou a formar um pequeno grupo que aos poucos foi se expandindo. E obviamente, e aí eu volto ao início da minha exposição, aquele grupo no início, ele estava já tomado pelo próprio contexto da época, pela diversidade, a diversidade material, a diversidade da falta de perspectivas que havia um pouco, mas no seu íntimo existia todo aquele estímulo que precisava aflorar à superfície. E em alguns momentos, esses seguidores, eles acharam a tarefa difícil, porque à medida que eles iam descobrindo o significado da mensagem do mestre, ele ia descobrindo a complexidade da própria estrutura da vida e descobrindo que tinham que superar, à medida em que eles iam adquirindo conhecimento, eles tinham que superar novos desafios. Em determinados momentos, próprio da natureza de quem está nesse processo de aprendizagem, batia o desânimo, batia a descrença. E aí Jesus, é como aquele homem da empresa que mandou aquelas pessoas se despedirem daquele funcionário, ele mostrava que
esse desânimo, esse pessimismo, não estava no outro, estava na própria pessoa. E quando ela se olhava no espelho, ela tomava o susto porque ela percebia que ela também era corresponsável e viria a ser corresponsável pelo sucesso ou insucesso da empreitada. Essa imensa estrutura que é a nossa sociedade, ela é feita do somatório individual de cada um dos seus membros. Somos nós, de acordo com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas vibrações, com o nosso desejo ou a ausência dele de se melhorar, que seremos os corresponsáveis pelo sucesso ou insucesso da nossa trajetória. Então Jesus, à medida que ele ia alargando o conhecimento dos seus seguidores, primeiro aquele grupo pequeno nas margens do lago de Cafarnaum. Depois esse grupo foi expandindo suas raízes e formando novos grupos que aos poucos vieram se agregar àquele grupo inicial, tendo como bússola o próprio mestre. Mas observe que à medida em que eles foram adquirindo esse conhecimento e eles foram descobrindo que eles tinham a capacidade de realização, a complexidade dos desafios também foi aumentando, mas de acordo, proporcionalmente, à sua capacidade de resolução. Então, primeiro vieram o abandono das coisas materiais para seguir o mestre. E aí eles foram adquirindo as experiências, bebendo daquela sabedoria que o mestre passava, e aos poucos não bastava apenas seguir o mestre. Era preciso também viver com o mestre e como o mestre. E aí vieram novos desafios, e aí eu não me estenderei muito nesse aspecto, porque cada um daqueles apóstolos, e posteriormente mais adiante os seus discípulos, cada um teve um tipo de desafio que teve que superar, do holocausto físico à transformação moral e espiritual de cada um. Mas cada um daqueles obstáculos que foi vencido capacitava cada um deles a empreender novas tarefas. E assim foram eles alargando, tal como aquela fonte que tinha o desejo de expandir seus benefícios, eles foram alargando seus benefícios, como o próprio mestre diz, levar a minha mensagem aos 4 cantos do mundo para que todos possam ter a oportunidade de conhecê-la. Como o próprio Jesus disse que o reino dos céus estaria acessível a todos, mas todos, para adentrar nesse reino dos céus, teriam que se revestir das vestes necessárias, adequadas, para obterem a credencial de adentrar nesse reino de bem-aventurança. E essas vestes necessárias, que é o nosso aspecto moral e espiritual, são os nossos desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia. A gente enfrenta os desafios materiais, próprios do desenvolvimento científico, tecnológico, mas a gente enfrenta os nossos desafios morais e espirituais, que são os determinantes para que continuemos a nossa trajetória de uma forma mais confiante, na certeza de que somos corresponsáveis pelo sucesso das tarefas que precisam ser empreendidas. A vida exige participação de todos. Não somos meros espectadores no processo de desenvolvimento da vida. Somos coparticipantes. Não ficamos, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele disse que estava à procura de colaboradores, de homens que se predispusessem, homens de boa vontade, a ajudá-lo a fundar o reino dos céus aqui na terra. Ele estava justamente nos chamando à responsabilidade das nossas atitudes para que pudéssemos participar do processo de desenvolvimento da humanidade. Cada um de nós, dentro das suas especificidades, tem uma tarefa a realizar. E todas as tarefas a realizar são tarefas importantes dentro dos seus contextos específicos. Mas elas são importantes. São elas do nosso comportamento individual, do nosso teor vibratório, da nossa persistência, da nossa esperança, da nossa fé de que podemos contribuir de alguma forma para o conjunto da melhoria, que vai nos permitir
superar os obstáculos da vida. Então, a vida é um constante desafio, mas é um constante desafio de evolução, é um constante desafio de aprendizado. Quanto mais aprendemos, quanto mais evoluímos, descobrimos que podemos evoluir mais. É como a base de tudo da vida é o amor, é como o amor. O ato de amar não se encerra no outro, porque quanto mais você ama, mais você descobre que esse amor ele se alarga. Quanto mais você proporciona a energia do bem, a energia do respeito, da solidariedade, do desenvolvimento como um todo, mais você descobre que pode expandir todos esses sentimentos. Jesus, quando nos disse de uma forma bem clara, vós sois deuses, se referindo a nós, ao teor de divindade que nós temos, ele também disse que se nós tivermos a confiança do tamanho de um grão de mostarda, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se tivermos a confiança de que somos capazes das inúmeras realizações que se interpõem à nossa frente, dos desafios que se interpõem à nossa frente, se tivermos essa confiança mínima possível, nós seremos capazes de grandes prodígios. E o momento, como em todos os outros, requer que cada um de nós exerça essa confiança para que superemos esses obstáculos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.